E aí, tudo bem? Vamos falar sobre o racionalismo cartesiano, tá? Do senhor Cartasius, em latim, nome latino do René Descartes, um francês que viveu entre 1596 e 1650, que assim como Francis Bacon, que era racionalista, tá? Que era empirista, perdão, que era empirista, vai propor que todo conhecimento anterior a ele seja revisto. Tá? Só que no caso do Descartes, nós vamos ver que ele vai criar um método baseado na razão. Tá? Como que esse método, como que funciona esse método dele? Tá? É o dúvida metódica. Tá? Ele vai tentar, usando a geometria, usando a consistência da geometria, criar um sistema que fosse possível questionar aí as sentenças, as preposições, e somente aquelas que fossem de fato verdadeiras seriam colocadas como verdade. Tá? Ele vai então ser um defensor do ceticismo. Tá? Então, todo conhecimento anterior a ele tem que ser questionado. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai criar então algumas regras para esse método dele, que vão estar escritos no livro Regra para a Direção do Espírito, são 21 regras. Eu sintetizei que ele não termina o livro, tá? ele abandona o livro, então a gente não sabe, na verdade, todo o teor que ele pensava, porque ele acabou não terminando a obra dele. Mas um resumo aqui do que consistia o método dele era, primeiro, o que ele chamava de evidência racional. Tá? A proposição ela é verdadeira, tá? E só aquilo que é verdadeiro pode ser mantido. Tá? E o que é verdadeiro? Aquilo que tem clareza, tá? E aquilo que você consegue entender como com verdade, não ter dúvida. Tá? E como que você chega então nessa resposta? Né? O que pode ser, que proposição que pode não ter dúvida? Como chegar nessa proposição? Seria por meio da análise. Então vai falar que você vai pegar o conhecimento, vai fragmentar esse conhecimento o máximo possível, dividir o máximo possível e fazer o máximo de perguntas em cima desse conhecimento, desse objeto de pesquisa, esse objeto de estudo. Depois eu queria falar de síntese, aí você vai pegar esses fragmentos que você fez, organizar dos mais simples até os mais complexos, e vai começar então explicando os mais simples. Se alguma coisa lhe gerar dúvida, você já elimina aquele objeto, porque aquele objeto ele é mentiroso. Ou então, se é só uma parte desse fragmento total que está em dúvida, você separa só essa parte. Esse ponto aí da pesquisa dele vai chamar de síntese, tá? Que é reordenar as partes. Então ele vai vendo quais partes são precisas ali daquele conhecimento, organizar certinho para ele sintetizar isso tudo, esse conhecimento. E se aquilo que é tido como mentira, aquilo que é tido como uma inverdade, você e pode separar desse todo, né? Você já faz nesse momento aqui. Depois, a última parte seria do controle ou enumeração, tá? Que é a verificação de cada passagem. Tá? Então, assim, quero usar essa caneta. Eu vou desmanchar essa caneta o máximo que eu posso. O máximo de partes que eu posso dessa caneta. E eu não consigo tirar essa tampinha do caralho. Mas tá. Suponhamos que eu tivesse tirado essa tampinha. E aí cada parte dessa caneta eu vou desmembrar ela. E aí eu vou chegando nos pontos dessa caneta, mais mínimos detalhes dessa caneta, e vou questionando todos esses pontos. No final eu junto isso tudo de novo e formo aquela caneta novamente. Se eu conseguir fazer isso com a caneta é verdadeira. Então eu não preciso mais ser cético com a caneta, porque eu provei que a caneta é verdade. Isso é outro ponto da teoria dele. Você é cético até que aquilo não seja comprovado como verdade. A partir do momento que aquilo for provado como verdadeiro, você não precisa mais ser cético. Tá? E aí, ele vai então depois criar, né, no seu livro Meditações, o que a gente pode então questionar? O que pode ser questionado? Tá? Então ele vai falar que a nossa realidade pode ser questionada. Ele vai então agora começar a questionar os nossos sentidos. E aí é nessa parte que ele vai fazer suas principais críticas contra os racionalistas, contra as nossas percepções, contra os nossos sentidos. E ele vai falar do sono, ele vai falar assim, olha, você não dá para saber quando você está dormindo, não dá para saber que você está sonhando, entendeu? Então como a gente sabe se o que a gente vive aqui agora é real? Né? Essa teoria dele do sono foi muito combatida, é a mais combatida de todas, tá?
não é? Porque no sonho você pode sonhar um conhecimento real, então não vai muito, não foi muito bem elaborado esse questionamento dele. Mas desse questionamento dele ele vai começar a questionar a existência, né? Mas qual que é o mundo real? O mundo do meu sonho, o que eu tô acordado, como é que eu sei para fazer, como que eu chego nisso? E aí ele vai questionar então Deus, né? Ele cristão, católico, ele vai questionar Deus. E ele vai falar o seguinte: e se Deus fosse mentiroso e estivesse me enganando, e tudo que eu tenho aqui em volta de mim é uma ilusão criada por Deus? Aí ele vai chegar, né, vai fazer todas as conjecturas dele lá e vai chegar à seguinte conclusão: Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, Deus não mente. Se Deus não mente, Deus não pode me enganar. Então quem me engana é o espírito maligno. Se Deus é perfeito e eu não posso me enganar por Deus, né? Deus não me engana, tudo que Deus fala é verdadeiro. Então Deus fala do universo, Deus fala da Terra, então eu posso acreditar na Terra, posso acreditar no universo e tal. Mas esse espírito maligno aí, né? Como é que eu faço para não cair na conversa desse espírito maligno, dessa coisa que me coloca mentira, duvidando disso? Se eu consigo duvidar do espírito maligno, ou até concordar com ele, né, ser enganado por ele, quer dizer que eu penso. E se eu penso, assim como a realidade, assim como a Terra, assim como Deus, eu também existo. É bem o cogito dele aí, né? A frase mais famosa dele é: enquanto eu penso, eu existo. Então penso, logo existo. No racionalismo, a verdade, ela parte de uma análise do discurso, ela parte de uma análise do conhecimento em si, não da prática, não da experiência quanto os empiristas fazem. Essa é a sua diferença deles. O Descartes ele não vai questionar a prática, a experiência. Ele só vai falar que a gente não pode basear nosso conhecimento na experiência, porque a experiência pode enganar a gente. Tá? Então, entre a experiência e a nossa racionalidade, fiquemos com a racionalidade. Tá? Esse é o pensamento do racionalista. Já o empirista, igual o Bacon falava lá, não, o que importa é a experiência. Fiquemos com a experiência. Tá? E essa vai ser a principal diferença aí desses dois grupos. E depois tem outros autores aí que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Até mais, espero ter apresentado para vocês um pouquinho sobre Descartes. Depois quem quiser mais ler, pesquise. É muito louca a teoria dos caras, tá? Até mais.